Opa, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, que tal a gente brincar de um jogo? Vai ser assim, eu vou pensar em um número de 1 a 10 e você vai ter que adivinhar que número é esse. Preparado? E o número que eu tô pensando é 5,14159265. E aí, não acertou? Se você acertou, eu sugiro que jogue na loteria e divida o prêmio comigo. Brincadeira, se você falou 5, parabéns, você acertou. Então, hoje falarei sobre números aleatórios. Eu vou usar o Love for Android para isso, mas esse tópico se encaixa em qualquer outro lugar que possibilite usar a linguagem Lua, já que para gerar os valores aleatórios vamos depender apenas das funções internas da linguagem. Bem, antes de começar precisaremos entender como a geração de números aleatórios funciona. Você deve saber que algo aleatório é algo indeterminado, incerto. Algo que acontece por acaso. O número 5, por exemplo, pode ser considerado um número aleatório que veio na minha mente por acaso. Bem, os computadores têm essa capacidade de gerar números aleatórios. Porém, o modo com que os computadores fazem para gerar esses números é considerado um modo não real. É uma ação considerada pseudo-aleatória, e você já vai entender o porquê disso. Em Lua, temos duas funções que possibilitam a geração desses números aleatórios, a função math.random e a função math.random_seed. A função math.random é responsável por gerar os valores. Essa função pode ser usada de três formas diferentes. Ela pode ser usada sem os parâmetros, o que vai fazer com que ela gere números entre 0 e 1. Ela pode ser usada com um único parâmetro, o que vai fazer com que ela gere números inteiros de 1 até o valor dado como parâmetro. E pode ser usada com dois parâmetros, o que vai fazer com que ela gere valores inteiros a partir do primeiro valor dado como parâmetro até o segundo valor. Agora que a gente viu mais ou menos como essa função funciona, vamos usá-la na prática agora. Primeiro eu vou criar uma variável com o nome de n e atribuir a ela a função math.random. Primeiro vamos usar a função sem nenhum parâmetro, e como vimos antes, quando a função math.random não tem nenhum parâmetro, ela retorna valores entre 0 e 1. Então a variável n deve possuir um valor entre 0 e 1. Agora eu vou digitar a função love.draw para podermos imprimir o valor da variável n na tela. Agora aqui dentro da função digitamos o comando love.graphics.print. E aqui vou pôr a variável n como primeiro argumento para imprimir o valor dela na tela. Para a barra de notificação não atrapalhar a exibição do valor, vou deixar a posição x no 0 e a posição y no 25, fazendo o valor impresso ficar um pouco mais para baixo da barra de notificação. Agora vou digitar aqui uma outra função chamada love.touchReleased. Aqui dentro vou digitar novamente a variável n igual math.random. Bem, essa função, a love.touchReleased, é acionada quando o toque não está mais ativo na tela. Ou seja, quando eu clico na tela e depois paro de tocá-la, no momento em que eu tiro o dedo da tela, essa função é acionada. Então quando eu parar de tocar na tela, essa função vai ser acionada, executando o que tiver dentro do escopo dela. E nesse caso ela vai atribuir novamente a função math.random para a variável n, fazendo com que a variável n tenha um novo valor gerado pela função. Agora salvamos o arquivo e abrimos o love para ver o que acontece. De cara nos deparamos com o valor 0.7942, etc. Como não demos nenhum parâmetro para a função math.random, ela só vai gerar valores entre 0 e 1, como esse valor que acabou de ser gerado. Agora se a gente clica na tela, vai ser gerado outro valor. Isso porque quando eu tirei o dedo da tela, a função love.touchReleased foi acionada atribuindo novamente a função math.random para a variável n, gerando um novo valor, que dessa vez é um valor um pouco menor que antes, o valor 0.69885, etc. O que também encaixa como um valor entre 0 e 1. Bem, agora a gente vai vir aqui no código e usar a função math.random de outra forma. Vou passar o valor 10 como parâmetro da função math.random dessa vez, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo dentro da função love.touchRelease. O que acontece quando passamos apenas um único parâmetro para a função math.random é que ela vai gerar números inteiros de 1 até o valor passado como parâmetro. Ou seja, se eu passei o valor 10 como parâmetro da função, ela vai gerar um número inteiro de 1 a 10. Então agora a gente salva o arquivo e entra no love. Agora, como podemos ver, foi gerado o número 8, e se eu clico na tela, é gerado o número 7. Bem, ao contrário do que acontece quando não damos parâmetro para a função math.random, quando damos um parâmetro para ela, a função só irá gerar números inteiros, ou seja,
Aqui temos 10 possibilidades de gerar números inteiros de 1 a 10. Ou vai gerar o valor 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 ou 10. Não vai gerar esses números com vírgula que a função gera quando não tem parâmetro. Isso porque quando a função não tem parâmetro, ela vai gerar números reais entre 0 e 1. Por isso, os números gerados são números decimais, pois eles também fazem parte do conjunto de números reais que são gerados pela função math.random quando ela não tem nenhum parâmetro. Agora a gente vai vir aqui no código e usar essa função de mais um outro jeito. Vou passar para ela dois parâmetros dessa vez. Como já temos o valor 10 aqui, vou adicionar o valor 15 como segundo parâmetro da função, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo também. Bem, o que significa agora é que essa função vai gerar números inteiros de 10 a 15. Então temos 5 possibilidades dessa vez. Ou vai gerar o valor 10, o 11, o 12, o 13, o 14 ou o valor 15. Salvamos o arquivo e entramos no Love. Bem, no momento foi gerado o valor 14, e se eu clico na tela, é gerado o valor 14 novamente. Se eu clico na tela mais uma vez, é gerado o valor 13, e se eu clico mais uma vez, eu odeio o 14. Bem, vimos que a função math.random tem uma tara pelo número 14. Não só isso, mas vimos também 3 formas de se usar essa função. Agora, lembra que eu disse que essa geração de números é considerada pseudo-aleatória? Então, os computadores comuns não têm essa capacidade de gerar números completamente aleatórios, mas temos como simular essa geração de forma com que a aleatoriedade dos números apresentados pareça ser mais convincente. E é aí que entra a função math.random_seed. Bem, tínhamos pedido para a função math.random gerar números de 10 a 15, e os números a serem apresentados foram 14, 14, 13 e 14. Se a gente entrar no Love de novo, percebemos que essa é a mesma sequência de números apresentadas anteriormente. Não importa quantas vezes eu abro o Love, vai ser apresentada sempre a mesma sequência de números. Isso porque para math.random poder gerar os números, ela precisa de uma seed. E em todas as vezes em que foram geradas essa sequência de números, a seed era a mesma. Vamos pegar um exemplo na qual acredito que a maioria esteja familiarizado. No Minecraft, se você pegar um mundo e botar seed 1, 2, 3, por exemplo, vai ser gerado um mundo bonitinho ali e tal. Mas se você decidir criar outro mundo com a mesma seed, o mundo que vai ser gerado vai ser o mesmo. Não importa quantas vezes você cria um mundo, se a seed for a mesma, o mundo a ser gerado vai ser o mesmo. A mesma coisa está acontecendo aqui, e no caso, a seed que está definida no momento é a seed 0. E não importa quantas vezes eu abro o Love, se a seed for sempre a mesma, vai ser gerada sempre a mesma sequência de números. Para testar, a gente vai vir aqui no código e mudar essa seed usando a função math.random_seed. Então iremos digitar a função aqui no início do código, antes da função math.random. math.random_seed. Aqui podemos pôr a seed que vai gerar uma nova sequência de números. A seed que estava gerando aquela sequência 14, 14, 13, 14, etc. era a seed 0. Se eu passar o valor 0 como um parâmetro dessa função, vai ser apresentada essa mesma sequência de novo. Então vou mudar a seed para 1 agora. Isso vai fazer com que outra sequência de números seja apresentada. Salvamos o arquivo e entramos no Love. Bem, como podemos ver, o primeiro valor apresentado é o número 11. E quando eu vou clicando na tela, os próximos números da sequência são o 10, o 15 e o 11 de novo. E se eu fechar e abrir o Love novamente, essa mesma sequência é apresentada, pois a seed continua a mesma. Bem, uma forma de fazer com que a sequência de números não seja sempre a mesma quando abrimos o Love é fazendo com que a seed seja alterada a cada execução do programa, fazendo com que a sequência dos números apresentados seja sempre diferente quando abrimos o Love. Uma das formas de se fazer isso é passando outra função como parâmetro da função math.random_seed, a função os.time. A função os.time retorna esse valor um pouco grande, e como podemos ver, esse valor aumenta em 1 a cada segundo que passa. Mas o que exatamente esse valor significa? Bem, esse valor é a quantidade de segundos que se passaram desde 1 de janeiro de 1970 às meia-noite. Essa data é o ponto inicial do sistema de calendário usado pelo sistema operacional Unix. E é exatamente por isso que esse valor pode ser chamado de Unix Timestamp. Então, todo esse valor impresso na tela é a quantidade de segundos que se passaram desde o início do ano de 1970. Como esse valor aumenta em 1 a cada segundo, podemos usá-lo como seed para gerar números aleatórios, fazendo com que a sequência de números gerados quando abrimos o Love nunca seja igual à anterior, pois a seed já vai ser outra quando o Love for aberto novamente. Então vamos vir aqui no código e substituir o valor 1, que era a seed que definimos antes, e passar como parâmetro dessa função a função os.time. Prontinho. Agora a gente entra no Love e, bem, nessa primeira execução, o primeiro valor que foi gerado foi o valor 14. E conforme eu vou clicando na tela, vai sendo gerados os valores de 10 a 15 que eu pedi. E a sequência gerada foi essa. Já nessa outra execução, o primeiro valor que foi gerado foi o valor 11. E a sequência de números que vai sendo gerada conforme eu clico na tela já é diferente da anterior. Isso porque quando abrimos o Love anteriormente, a seed definida era 1.
e quando abrimos ele de novo, a seed definida já era outra. Bem, esse foi o vídeo, um videozinho simples onde eu mostro uma forma de gerar números aleatórios usando Lua. Espero que você tenha gostado e é isso. Falou!